Boa tarde a todos. Nós hoje vamos entrar num novo bloco do curso referente ao momento da formação dos Estados Nacionais na América Latina, em que os embates internos entre grupos já haviam razoavelmente se resolvido e um Estado Nacional centralizado, forte, consegue emergir e levar adiante políticas contundentes de modernização. Então, nós vamos discutir esse assunto em relação à Argentina hoje, em relação ao México na semana que vem. E depois entraremos no bloco final do nosso curso que diz respeito às identidades. Então, hoje, vamos falar da Argentina no momento em que aquela questão toda da disputa entre federalistas e unitários nas primeiras décadas do século XIX, há os confrontos com as populações indígenas para a liberação do território, para que esse Estado pudesse se assenhorar de uma forma soberana de todo o território nacional, as campanhas do deserto, portanto, que foram afirmando essa vitória dos criolhos sobre os índios, que nós vimos na semana passada com o professor Gabriel Passetti. Hoje vamos tratar do momento em que essa disputa foi vencida, os criolhos foram vitoriosos, os liberais que tinham aquele projeto, então, de implementar na Argentina políticas de modernização, de fato são os senhores da vida política, tem que fazer acordos, tem que negociar, é claro que as relações são sempre tensas, mas de alguma maneira eles conseguem modelar o Estado que eles haviam idealizado ao longo do século XIX, sobretudo a partir do governo do Rivadavia, lá na década de 1820, que nós vimos, aquele período conhecido como Experiência Feliz, e também durante a elaboração das reflexões políticas da chamada geração de 1837. A geração de 37, com Alberdi, com Echeverria e outros pensadores que então foram dando corpo a esse pensamento liberal que deveria se prestar às políticas públicas que iriam formar uma nação moderna na Argentina. Então, essa reflexão e esses experimentos todos que acontecem de uma maneira esparsa, pontual, ao longo do século XIX, a partir de 1861, com a vitória do Bartolomeu Mitre sobre a Confederação do Urquiza, a partir desse ano, esses liberais estão no poder. Ainda acontece a questão com os índios e a resistência que os índios oferecem a esse Estado centralizado. Essas tensões vão se resolver ao longo das décadas de 1870 e ainda o comecinho dos anos 1880, mas 1870 com a construção da Zanja pelo Alsina, como nós vimos na aula passada, com a campanha do deserto, também o problema indígena é solucionado, entre aspas. E a partir daí, então, esse Estado pode levar adiante o projeto que fora sendo definido, elaborado ao longo das décadas anteriores. E o que é muito impressionante na história argentina é o fato de que esse projeto consegue, de fato, ser implementado com muito sucesso. É um projeto que tem repercussões muito fortes na realidade nacional, no plano social, no plano da economia, no plano da cultura, em um espaço curto de tempo. Então, as repercussões, os desdobramentos dessa política liberal que entra em cena com toda a força a partir dos anos 1860, quando o Mitre vence o Urquiza na Batalha de Pavón, a partir daí essa política de fato vai imprimindo novas dinâmicas à nação argentina com uma velocidade extraordinária. O ponto de partida para essa história, eu diria, se dá ainda antes da Batalha de Pavón, se dá no ano de 1853, quando se promulga uma Constituição para a Argentina, que foi resultado de uma proposta feita pelo Alberdi, o Alberdi que era um membro da geração de 37, o Alberdi que havia ficado exilado no Chile e que volta para a Argentina para apoiar politicamente, intelectualmente, o governo do Urquiza perante a Confederação. O Urquiza ele não foi reconhecido, não foi aceito
pelos portenhos, não foi aceito pelos liberais de Buenos Aires, mas ainda assim a Constituição que o Alberdi elabora em nome da Confederação, em 1853, foi depois reconhecida e jurada por Buenos Aires a partir do momento da reunificação de Buenos Aires e das províncias, em 61. Então, a Constituição do Urquiza, embora feita em uma conjuntura em que os liberais se opunham à Confederação do Urquiza, a Constituição elaborada pelo Alberdi se torna a Constituição do Estado argentino. E essa Constituição tinha fortes marcas liberais e, ao mesmo tempo, refletia aspectos importantes do projeto liberal. Então, por exemplo, a Constituição previa que estrangeiros que viessem se estabelecer na Argentina teriam os mesmos direitos que os cidadãos argentinos, ou seja, esses estrangeiros recém-chegados automaticamente receberiam a cidadania e partilhariam os mesmos direitos. Isso é importante porque, claro que essas condições tornavam a Argentina atraente para imigrantes e, a partir dos anos 1860, a chegada de imigrantes se torna volumosa, o afluxo foi muito intenso, foi praticamente o dobro do afluxo de imigrantes que houve para o Brasil. Nas Américas, a Argentina só ficou atrás dos Estados Unidos, e essa chegada de imigrantes foi uma chegada que teve a ver com o crescimento econômico em curso na Argentina, que eu já vou descrever um pouquinho, mas que também, claro, foi beneficiada por esse artigo da Constituição de 1853. Ao mesmo tempo, a Constituição de 53 instituiu o sufrágio universal masculino. Entretanto, o voto seria um voto aberto e não um voto secreto. E esse dado é importante para a solução, a orquestração política que se estabeleceu na Argentina a partir do ano de 1880, com a chegada do Roca, do general Roca, a quem o Gabriel Passetti se referiu na aula passada, no ano de 1880, e que se valia dessa condição de um voto aberto e que tornava naturalmente os eleitores vulneráveis a pressões externas, a pressões das elites, a pressões dos fazendeiros. Então, essa questão do voto, nesse momento, por um lado, consolida um princípio liberal do sufrágio, de um Estado representativo eleito pelo povo. Por outro lado, as condições dessa eleição tornam esse processo eleitoral um processo sujeito a interferências, a pressões que tornavam a coisa muitas vezes distorcida do ponto de vista dos princípios do liberalismo. Muito bem. Essa Constituição de 1853, portanto, ela caminha nessa linha do regime republicano, do liberalismo e, ao mesmo tempo, um horizonte de modernização que passava, por exemplo, pelo estímulo à vinda de imigrantes para a Argentina. E, por outro lado, a partir de 61, ou seja, essa Constituição é apropriada pelo Estado Nacional agora reunificado, em 61 termina essa cisão entre Buenos Aires e as províncias, e a partir daí vão se criando condições para a modernização econômica da Argentina. E essa modernização se dá de uma forma acelerada. A Argentina se transforma em um país rico, um grande exportador de cereais, um grande exportador de carne, sobretudo após a criação dos frigoríficos que permitiam a exportação de carne congelada e também a exportação de couro. Então, a Argentina vai rapidamente se transformar em um celeiro agrícola, em uma grande exportadora pecuarista que encontrou mercados, é claro, abertos, sobretudo na Europa. E isso faz da Argentina um país rico. Que tipo de condição o Estado adotou para estimular esse processo de modernização econômica? Então, mais uma vez, assim como nós vimos em relação à Colômbia e em relação ao Chile na aula passada, houve todo um investimento na modernização dos portos.
O Porto de Buenos Aires, por exemplo, um porto ativo desde sempre, um porto ativo que fazia de Buenos Aires um centro importante desde o período colonial, o Porto de Buenos Aires foi modernizado, criando condições para que essa economia agroexportadora pudesse, de fato, acontecer. Ao mesmo tempo, há um investimento nas ferrovias, o investimento na expansão da malha ferroviária foi muito grande e esse investimento se fez, sobretudo, às custas de investimentos britânicos. A relação da economia argentina nesse período de modernização com a Inglaterra, com o capital inglês foi muito grande, tanto no campo das ferrovias, onde os ingleses foram predominantes, como também, de alguma forma, nos investimentos na pecuária, na modernização da produção agropecuária de uma maneira geral. É por isso que o tema da presença de um capital imperialista, o conceito de imperialismo vem sendo discutido, relativizado, mas, de toda forma, a presença de um capital imperialista na Argentina, o peso desses interesses imperialistas na Argentina, se tornou objeto de mobilização política no século XX. Por exemplo, Perón vai adotar essa bandeira de uma economia nacionalizada, de uma economia nacional, em contraposição a essa força do capital estrangeiro no país. Então, o capital britânico participa desse processo de modernização econômica e o que vai acontecendo é que, de fato, a economia agrícola da Argentina prospera. O território que foi sendo liberado a partir da guerra contra os índios foi sendo incorporado a essas grandes propriedades agrícolas que plantavam especialmente para exportação. Ao mesmo tempo, a economia pecuária prospera enormemente, como eu disse, reforçando aqui, a questão dos frigoríficos fez muita diferença nessa produção pecuária, porque a carne que antes dependia de ser salgada para poder viajar longas distâncias, uma vez congelada, o problema estava resolvido. E, ao mesmo tempo, essa modernização no campo, essa modernização agrícola, foi favorecendo também modernização urbana, modernização no âmbito das manufaturas, aos poucos no âmbito industrial, ou seja, a produção manufatureira foi se incrementando, foi se diversificando e aos poucos foi sendo mecanizada. E as indústrias em pequena escala, ou seja, não se trata de uma economia industrial, o esteio da economia argentina no final do século XIX era a agropecuária, mas ainda assim acontece também um desenvolvimento de atividades manufatureiras e fabris na zona urbana, nas cidades. E essa manufatura envolvia artigos diversos, só para citar aqui alguns exemplos, as artes gráficas. A Argentina tinha editoras, antes das editoras tinha empresas gráficas de impressão de jornais, de impressão de livros. Esse ofício da impressão de, portanto, suportes impressos da leitura, fossem jornais, fossem folhetos, fossem revistas, fossem livros, vai abrindo caminho para uma atividade propriamente editorial. E essas artes gráficas que vão da simples impressão de textos a um trabalho de edição e comercialização de textos impressos, como livros e revistas, eu daqui a pouco vou voltar a esse assunto, isso tem lugar nas grandes cidades argentinas, em especial em Buenos Aires. E as artes gráficas dependem de uma mão de obra especializada, dependem da figura do tipógrafo, do impressor, do revisor, do editor, e essas profissões vão sendo requisitadas e vão abrindo espaço, portanto, para níveis de inserção socioeconômica que eram novos, porque justamente se abriram em virtude dessas novas profissões urbanas que estavam relacionadas à manufatura, à fábrica, às atividades mecanizadas.
Então, as artes gráficas são um exemplo, gêneros alimentícios, diversos gêneros alimentícios que eram beneficiados, que eram empacotados para a comercialização no ambiente urbano, então essas manufaturas e depois fábricas voltadas à alimentação, artigos também de construção, voltados para a construção e têxteis, roupas, que vão ocupando espaço nessas cidades que cresciam. Buenos Aires foi a cidade que, de longe, mais concentrou o impacto dessa modernização urbana, dessa modernização econômica. Muitos dos homens ligados a esses grandes investimentos no campo tinham base em Buenos Aires, viviam em Buenos Aires e, ao mesmo tempo, muitos desses setores populares e médios que vão ganhando espaço, que vão ganhando importância no tecido social argentino, estavam também sediados em Buenos Aires. É por isso que essa cidade, que era conhecida como uma grande aldeia até os anos 1870, a partir da década de 1880, vai se tornando realmente em uma cidade grande, moderna, que tem novas dinâmicas sociais, que tem novos serviços, que tem novos costumes, que tem uma nova atmosfera. E essa mudança se dá por várias razões. Ela se dá, por um lado, por uma questão realmente do crescimento demográfico. A Argentina salta da década de 1860 e 1869, quando houve um primeiro censo na Argentina, de quase 3 milhões de habitantes para 8 milhões em 1914. Esse crescimento, portanto, que se dá entre as últimas décadas do século XIX e o início, as vésperas da Primeira Guerra Mundial, quando se realiza um novo censo, esse salto demográfico tem um impacto muito grande sobre a cidade de Buenos Aires. Ao passo de, no ano de 1914, mais da metade da população argentina já está concentrada nas cidades e não no campo. Ou seja, a inversão entre população rural e população urbana se dá na Argentina já no ano de 1914. No Brasil, vocês sabem quando é que isso aconteceu? Década de 50, né? 60, pouquinho depois até, quer dizer, décadas mais tarde, houve essa inversão. É claro que essa inversão não se deu em virtude exclusivamente de Buenos Aires, outras cidades também cresceram, mas aquela que, de fato, concentrou essa transformação da maneira mais visível e mais intensa foi Buenos Aires. Esse crescimento demográfico se deu em virtude, sobretudo, da imigração. Houve um crescimento vegetativo da população argentina nesse período, mas a grande responsável por essa explosão demográfica foi a imigração. A Argentina recebeu pouco mais de 4 milhões de habitantes, 4 milhões de imigrantes, nesse intervalo de 1869 a 1914. E essa chegada de imigrantes foi concentrada nas últimas décadas do século XIX nos italianos. Os italianos foram a principal população nacional a imigrar para a Argentina nas últimas décadas do século XIX. A partir de princípios do século XX, os espanhóis ultrapassam os imigrantes italianos e vão chegando, então, em maior número do que os italianos. Então, esses italianos são maioria, mas junto com eles chegam à Argentina, durante essas décadas, de 69 a 1914, espanhóis, chegam alemães, chegam muitos europeus do leste europeu, chegam muitos judeus. A colônia judaica em Buenos Aires é importante e esses imigrantes, então, que idealmente, quando Alberdi lá atrás, em 37, dizia a Argentina é um deserto que tem que ser povoado por imigrantes, ele imaginava esses imigrantes se alocando no campo e imaginava, inclusive, estratégias para fixar esse imigrante no campo através da pequena propriedade.
isso não se dá massivamente. Essas são mais as exceções do que a regra. Grande parte dos imigrantes se dirige para as cidades, especialmente para a cidade de Buenos Aires. Então, voltando a Buenos Aires absorve de uma forma muito intensa esse impacto da imigração. E ao absorver o impacto da imigração, essa cidade que, por um lado, tinha essas elites, que nós vamos aqui chamar de oligarquias. Fica a indicação para esse tema da aula de hoje, o livro do José Luis Romero, As Ideias Políticas na Argentina. E ele chama esse período de fim do século XIX, início do século XX, de república oligárquica, porque as oligarquias, que eram criolhas, que eram nativas, dominaram a economia e os benefícios dessa prosperidade econômica na virada do século XIX para o XX. Então, por um lado, essas oligarquias estabelecidas em Buenos Aires foram incrementando essa cidade que se transformava numa cidade moderna, grande, importante, e eu já vou falar um pouquinho sobre o impacto disso no tecido urbanístico de Buenos Aires, que se transforma drasticamente nessa época. Mas a chegada dos imigrantes, é claro, que também contribui para a rápida e profunda transformação dessa capital, que a essa altura, como nós já comentamos em uma aula lá para trás, já era a capital federal da Argentina. Buenos Aires, que inicialmente era a capital da província de Buenos Aires, se transformou em capital federal da Argentina e foi criada, com planejamento urbano, a cidade de La Plata para ser a capital da província de Buenos Aires. Então, essa capital federal, por um lado, tem essas oligarquias elegantes, ricas e prósperas que vivem aí, e por outro lado, existe essa população de imigrantes que chega para trabalhar especialmente nesses serviços manufatureiros, fabris, que vão se diversificando e que vão se ampliando. Ainda assim, esses setores populares imigrantes que chegam e que têm essas oportunidades de trabalho são setores pobres, são setores desprovidos de educação, são homens que, contrariando o projeto do Alberdi lá atrás, não vieram para a Argentina para trazer civilização. Homens educados, com experiência técnica de trabalho, homens que vinham para ensinar. Eram homens que chegavam à Argentina sem nenhuma instrução, que chegavam ao mesmo tempo sem dinheiro, sem capital para investir em qualquer coisa e, por outro lado, homens que muitas vezes chegavam com uma experiência sindical, porque lá na Itália haviam participado já de organizações sindicais ou de associações políticas de esquerda. Não preciso dizer a vocês que o anarquismo era uma matriz forte para esses trabalhadores e que chegavam a essa Argentina para trabalhar na fábrica de farinha de trigo, para trabalhar numa gráfica, onde não havia qualquer direito trabalhista assegurado. O mercado de trabalho moderno e assalariado ainda era um mercado completamente desamparado pelas leis. Nesses anos, começa a se elaborar na Argentina um código do trabalho. José Ingenieros, que era um intelectual positivista importante dessa época, foi o responsável pela primeira proposta de um código de trabalho para a Argentina. Mas nesse momento inicial, isso não está assegurado, não está colocado, e esses trabalhadores vêm com expectativas de direitos trabalhistas, de benefícios, de condições de vida, porque fazer a América no sonho do imigrante significava vir para prosperar. E, no entanto, chegar a Buenos Aires para morar nos cortiços, aquilo que a Elizabeth na aula passada chamou dos conventilhos, que é o termo que se usa em espanhol para esses cortiços, não é? Os conventilhos que ficavam na região portuária, que ficavam na região da Boca. Se alguém aqui já teve a chance de visitar Buenos Aires, foi com certeza conhecer a Boca, que hoje é um bairro ainda popular, mas que tem esse viés turístico. E os conventilhos, então, eram cortiços onde essa população
literalmente se amontoava. Famílias inteiras exprimidas em um quarto, convivendo com vizinhos grudados, tendo que compartilhar o espaço para lavar roupa, o espaço para refeições. E esses conventilhos, então, na região da Boca, vão dando a Buenos Aires uma atmosfera de tensão social, de pressão social, de uma bolha que ia crescendo e que poderia explodir, porque essas populações vinham, lotavam a cidade, tinham expectativas não preenchidas e começaram a se organizar para se manifestar de várias formas. As greves de trabalhadores vão se tornando frequentes e expressivas ao longo do início do século XX, sobretudo no início do século XX. Ao mesmo tempo, essas pessoas se organizam em torno de associações de bairro que muitas vezes tiveram como base uma biblioteca popular, e daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a origem dessas bibliotecas populares na Argentina, e através de associações, através de sindicatos, que depois vão também se desdobrar em partidos políticos. Um partido socialista nasce na Argentina. Esse partido socialista consegue eleger o seu primeiro deputado já no ano de 1904, ou seja, essa pressão de setores populares urbanos vai ganhando importância, vai ganhando expressão na passagem do século XIX para o XX. E esses trabalhadores dos conventilhos, esses trabalhadores dos serviços urbanos, buscavam, ao mesmo tempo, brechas para afirmar os seus direitos, para propor um caminho político alternativo àquele da república oligárquica, aquele do voto aberto, do voto controlado, do voto policiado. E, por outro lado, esses imigrantes também procuravam se fazer assimilar pela sociedade argentina.